gente, olha aí, tá? Ondas 2, parte 2. Novamente, como eu falei para vocês anteriormente, hoje nós vamos seguir falando sobre ondas, mais alguns aspectos sobre isso. Na semana que vem, a gente vai falar sobre acústica, certo? Então, a gente vai falar sobre um subgrupo, subconjunto da ondulatória, que é a parte do som, certo? Então, a gente vai ficar falando sobre som, algumas características sobre isso, né? Timbre, altura, volume, características que fazem parte daquela região, né? Basicamente, onde nós dizemos que os nossos ouvidos são afetados, são sensibilizados, né? Que é o som audível, basicamente. Bom, como toda aula, a gente sempre começa fazendo uma pequena revisão, certo? Então, na aula passada, nós falamos sobre movimentos ondulatórios, movimentos oscilatórios. Movimentos oscilatórios são movimentos gerados por vibração, certo? Essa vibração ela pode ser dada através de ondas. Deixa eu escrever aqui, ó. Ondas mecânicas, certo? Vocês vão lembrar que são ondas mecânicas, são ondas que precisam do meio material para se propagar. Certo? Então, vou colocar aqui, ó, meio material para se propagar. Para se propagar. Essas ondas aqui, como elas precisam do meio material para se propagar, né? São as ondas que a gente observa em cordas, onda na água. Então, vamos botar aqui alguns exemplos. Uma onda na corda, uma onda na água, certo? O som, que é aqui a gente poderia dizer, né, que são os meios sólido, líquido e gasoso, que nós temos aqui, ó, corda seria um meio sólido para uma onda se propagar, a água é um meio líquido, né? E temos o som aqui que é no meio gasoso, no ar, né? Então a gente observa aqui que está bem compreendido aqui os meios de propagação pelos quais uma onda mecânica pode se mover, tá? E ao mesmo tempo nós temos outros tipos de ondas, que são as ondas eletromagnéticas. São ondas que não precisam do meio material para se propagar. Então, elas não precisam de um meio para se propagar. Propagar. O que elas precisam? Elas não precisam. Como são efeitos de ondas através de campos elétricos e campos magnéticos, né? Coisas que a gente vai estudar ano que vem, tá? O que são esses campos elétricos e esses campos magnéticos? Então, essas ondas elas não precisam do meio material para se propagar, certo? Então, exemplos disso, nós temos as ondas de rádio, certo? Ondas de TV, de rádio, telefonia celular e a luz, né? Que é o que eu disse para vocês na semana passada, que nós temos uma física toda especial para a luz, que vai ser a ótica, que vai ser daqui a pouco, né? Próximo conteúdo que a gente vai trabalhar vai ser a ótica. E dentro da ótica a gente vai estudar essas ondas eletromagnéticas aí, essas ondas especiais aí, né, que estão lá também numa região do espectro eletromagnético que eu mostrei para vocês semana passada, né? A luz, que é visível, certo? Onde a gente pode, então, definir alguns efeitos, o que acontece, né? Como é que essa luz, ela pode gerar alguns efeitos, algumas propriedades físicas que são importantes para o nosso dia a dia, tá? O que mais? Gente, aí a gente começou a estudar algumas propriedades de aspectos, né, de construção de ondas, né? Então a onda ela tem uma característica de ser um sistema oscilatório, né, que vibra, onde nós temos algumas regiões aqui bem definidas, né? E a gente demonstrou isso para vocês semana passada, quais são essas regiões. Nós temos a crista da onda que está aqui em cima, né? A crista. Nós temos o vale da onda que está aqui embaixo, certo? E quando nós temos uma oscilação completa como essa aqui que vocês estão observando, né? Uma oscilação completa, onde a onda ela passa por uma crista e baixa num vale, né? E volta para uma região central,
para repetir o seu movimento, né, nós temos um comprimento de onda, que é dado por essa letra lambda, né? Então, lambda para nós aqui é o comprimento de onda, que é medido em metros, certo? Comprimento de onda. Ao mesmo tempo que nós temos uma característica que se chama frequência dessa onda, né? Que é a frequência pelo qual ela está oscilando, certo? Quantas vezes ela consegue fazer esse movimento de oscilação, de ir para cima, de ir para baixo, né? Então, quantas vezes por segundo ela faz isso, é o que nós chamamos de frequência, certo? Esse aqui já é uma propriedade física que vocês já ouviram falar lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente falava de MSU, né? De MCU. Então, a frequência é medida em hertz, o comprimento de onda em metros, certo? E nós temos também que essa onda ela se propaga com uma velocidade, certo? Porque uma onda para existir, ela tem que oscilar e ela tem que se propagar, certo? Uma onda presa em alguma região, ela não está se propagando e ela não vai ter um fim, certo? Então, essa velocidade aqui, ó, a velocidade da onda, ela é um aspecto também interessante para nós analisar. Isso aqui é dado em metros por segundo, certo? Só para caráter de conhecimento, né? Eu comentei isso semana passada, que a luz, né, as ondas eletromagnéticas, elas têm em torno de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo de velocidade, e nada pode ser mais rápido do que a luz. Isso aí é uma das... no vácuo, né? A gente está falando a luz no vácuo, porque a luz, quando ela passa para o meio material, por exemplo, a luz ela pode se propagar na água, a luz ela pode se propagar no ar, né? Como a gente está olhando assim, então vocês estão enxergando todas as coisas que estão aparecendo na tela do computador de vocês, porque a luz está se propagando no ar, né? Óbvio que a velocidade dela ela vai diminuir, certo? Então tem uma onda que está se propagando, né? Imagine que tem um monte de partículas no ar, essas partículas elas vão, de certa forma, bloquear um pouco a velocidade, mas não dá tanta diferença. Mas se a gente está no vácuo, certo? Ausência de matéria, a luz ela se propaga com uma velocidade de 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, que é uma velocidade extremamente alta, nada pode ser mais rápido que a luz, tá? Bom, a partir dessas propriedades aqui, que são as propriedades mais importantes quando a gente está falando de luz, né? Que são o comprimento de luz, não, de ondas, né? Comprimento de onda, frequência e velocidade, a gente tem a equação da onda, né? Que é a relação de velocidade igual a lambda vezes f, certo? Então, isso aqui é a equação, que eu chamo de equação da onda, e a gente vai usar isso aqui muito, gente. Vamos usar muito essa equação da onda, tá? Em todas as questões que envolvem, geralmente, ondas, em algum momento a gente vai ter que precisar usar a equação da onda, tá? O que mais? Nós vimos também, certo? Como é que é uma onda numa corda, algumas propriedades de onda na corda, né? E aí vocês vão lembrar que eu comentei com vocês que para eu causar uma onda numa corda, eu preciso tensionar essa corda, né? Eu preciso causar uma tensão na corda, para que assim eu possa gerar um pulso que vai fazer com que essa onda se propague. Então eu vou gerar um pulso aqui, né? Fazer uma vibração vertical, certo? E isso aqui vai gerar uma oscilação na corda e essa onda ela vai se propagar, uma onda mecânica, certo? O que a gente discutiu? Eu discuti que para eu gerar essa onda, essa corda ela tem que estar esticada. E para ela estar esticada, tem que ter uma força de tração, atuando, certo? Tá assim, F de T. A gente chamava a força de tração de T apenas no primeiro ano do ensino médio, né? Aqui eu vou botar bem para explicitar que é uma força, tá? Vou botar um F. E nós temos também que levar em conta a característica de constituição dessa corda. O que ela é constituída? Ela é feita de quê? Certo? E para isso a gente vai falar do coeficiente de densidade linear da corda. Então, isso aqui é a densidade linear da corda, certo? Ou seja, aqui a gente vai analisar qual é a massa dessa corda em função do seu comprimento, certo? Então, esse Mi aqui, essa letra grega mu, micro, ela tem vários nomezinhos, né? Ela é uma relação de massa
pelo comprimento, ou seja, isso aqui é quilograma por metro, quilogramas por metro, porque isso aqui define, vocês sabem, né, que pegar uma corda grossa, certo? Peguem duas cordas do mesmo tamanho, uma fina e uma grossa, qual que é mais fácil de gerar uma oscilação? Qual que é a velocidade, uma onda vai se propagar com uma velocidade maior? Óbvio que vocês vão me dizer que é numa corda que tem uma massa menor, né? Muito mais fácil de eu realizar uma oscilação, que aí a densidade, né? A densidade vai ser menor. Se eu tenho uma corda de uma massa muito grande, a densidade é maior, a densidade linear da corda é maior, e a velocidade de propagação se torna menor. Por quê? Porque se a gente olhar para a equaçãozinha que diz que a velocidade de propagação de uma onda na corda, ela vai depender da força de tração, certo? Sobre o coeficiente de densidade linear na corda. Isso aqui extraído pela raiz, tá, gente? Vamos usar a raiz aqui do negócio. Então, ó, a velocidade de propagação ela depende de quanto que eu estou tracionando essa corda, quanto que eu estou puxando ela, e também vai depender do coeficiente de densidade linear, né? Quanto de massa tem esse negócio aí, beleza? Quanto mais massa, menor a velocidade de propagação. Quanto menor a massa, maior a velocidade. Então, perceba aqui que são grandezas inversamente proporcionais. Se esse cara aqui é grande, esse cara aqui vai ser menor, certo? Se a densidade ela muda para um valor menor, aí a velocidade de propagação aumenta, certo? Então, grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Assim como a velocidade e a força são diretamente proporcionais, ou seja, quanto mais tração eu gerar na minha corda, né, maior a velocidade de propagação. Isso é bem fácil de perceber para quem já mexeu com instrumento musical, né, que tem uma coisa que a gente faz que é afinar o instrumento. A gente aperta as cordas até uma tensão, né, específica que vai gerar uma frequência, né, que bem específica também, que vai ser a nota, né, o acorde. Isso é feito em instrumentos de corda, violão, guitarra, bandolim, cavaquinho, o piano, o próprio piano é um instrumento de corda, né? Se vocês já abrirem a tampa de um piano, vocês vão ver que tem várias cordas esticadas lá. E aí tem uma... Quando tu toca na tecla, né? Vem um martelinho e bate na corda. Basicamente, então, a gente pode dizer que o piano também é um instrumento de corda. E essas cordas elas precisam estar esticadas, né? Se eu tenho uma corda lá que não está bem esticada, sai um som estranho, sai um som grave, né? Que a velocidade de propagação dele vai ser bem menor, tá? Então, para gerar uma velocidade de propagação maior, eu preciso de uma força de tração grande. Beleza? Vamos lá, seguindo. Agora a gente vai começar a analisar o que acontece, né, com as ondas quando elas se propagam nos meios materiais, como as cordas, certo? E elas encontram um obstáculo ou um fim, certo? Que é o que a gente está vendo aqui nessas duas situações. Nessa situação aqui, a gente tem uma corda presa numa extremidade fixa. Uma extremidade que não se move, que não permite o movimento. E o que a gente vai observar é que essa onda, certo? Ela vai estar se propagando nessa direção, na direção para de esquerda para a direita. E quando ela bater, colidir com esse obstáculo, certo? Ela vai realizar um processo que nós chamamos de reflexão, certo? Então a onda ela vai refletir. Tá? Isso é um processo muito comum que acontece em ondas, né? Qualquer tipo de onda, nós temos a reflexão, nós vamos estudar isso, a reflexão com ondas mecânicas, com ondas eletromagnéticas. Então, se tem com ondas eletromagnéticas, é um efeito também da luz, o efeito da reflexão. E essa onda, quando nós temos uma extremidade fixa, ao bater nessa extremidade, ela inverte de fase. Então, isso que a gente está observando aqui, uma onda se propagando, ao colidir com uma extremidade fixa, ela inverte a sua fase, certo? Então, isso é um processo que acontece. Porém, se eu tiver uma extremidade livre para ser oscilada, certo? Como essa aqui que vocês estão observando, nós vamos observar que nós vamos ter que a onda, ao se propagar e ao incidir neste obstáculo, ela não irá inverter a sua fase,
Porque a extremidade ela permite a oscilação, certo? Então, a onda bem, ela vai ser refletida, certo? E não vai inverter a sua fase. Inverter a sua fase é isso aqui que vocês estão vendo, né? Nós temos uma crista, ao colidir aqui com a estrutura, essa crista se torna um vale. Tá analisando aqui um pulso de onda. Beleza? Então, isso aqui é o que nós chamamos de reflexão de onda na corda, tá? Nós também podemos ter uma situação como essa. Percebam que nós temos aqui duas cordas amarradas, certo? Duas cordas amarradas. E essas cordas amarradas aqui, certo? Elas têm densidades lineares diferentes. Ou seja, são cordas com massas diferentes. Beleza? Se elas são cordas com massas diferentes, o processo de velocidade na corda é diferente também. Então, a onda ela tem uma velocidade aqui, um pulso incidente, né? Ela tem uma velocidade bem definida. E quando ela chega no nozinho aqui, no nó que está amarrando as duas cordas, né? Nós teremos um outro processo. Na verdade, nós teremos dois processos, que vai ser o pulso refratado. Então, o nome refratar é mudar de meio. Deixa eu escrever aqui. Então, ó, refletir o pulso de onda, né? Então, ele retorna para o mesmo meio. Ele incide, bate e volta, né? Retorna ao mesmo meio. A refração, vamos botar assim, refração é quando o pulso, né, ele muda de meio pelo qual ele está se propagando. Então, ele muda de meio de propagação. Então, percebam que nesse exercício aqui, que nesse exemplo, nós estamos observando as duas coisas. Está vindo um pulso incidente aqui pela corda grossa, ele bate aqui nesse nó, e ao incidir nesse nó, a onda é refratada, mas percebam que nesse caso ela é refratada sem mudança de fase. Sem mudança de fase. Tá? Isso é importante, a gente está vendo aqui, sempre que não acontece mudança de fase, sem mudança de fase. Então, se é uma crista, ele segue sendo uma crista, né? Esse pulso. E uma parte dele também é refletida, certo? Então, esse pulso ele é refratado e refletido, certo? Agora, vamos pensar na situação contrária. O pulso de onda, ele está vindo da corda mais fina. Esse aqui é o pulso incidente, está vindo, tá? Esse pulso, ao interagir com o nó, ele é refletido, mas quando ele é refletido com inversão de fase. Então, aqui nós temos inversão de fase no pulso refletido. Pulso refletido. O pulso que é refratado, ele também não há mudança de fase. Então, aqui, ó, não há mudança de fase no pulso refratado. No pulso refratado. Então, o pulso que é refratado, ele não muda a fase, mas o pulso que é refletido, ele muda a fase, certo? Ele inverte a sua fase. E isso acontece quando o pulso incidente, né? Quando a onda incidente, ela vem da corda mais fina para a mais grossa. Percebam que quando vem da grossa para a fina, a gente não tem mudança de fase, nem no pulso refratado, nem no pulso refletido. O que acontece também, gente, na refração, a gente vai ter mudança. A gente vai ter mudança de velocidade de propagação. Então, ó, o que muda? Velocidade de propagação. E o comprimento de onda. Comprimento de onda. Isso daqui
são coisas que mudam na refração. O que não muda na refração é a frequência. A frequência de oscilação do pulso ou da onda, ela segue intacta na refração. Certo? Um pulso de onda que vem numa corda grossa e passa por uma corda fina, ele não muda a sua frequência de oscilação. Certo? Beleza? É isso. Bom, a partir dessas características aí, a gente pode avançar mais um pouquinho aqui, gente, tá? Vamos avançando. Aqui eu vou falar para vocês, então, sobre interferência, certo? Você já deve ter ouvido falar essa palavrinha, né, de interferência em ondas, principalmente para quem já usou rádio, certo? Já trabalhou com rádio e sabe que as ondas podem se interferir, certo? Essa interferência ela pode ser uma interferência construtiva ou pode ser uma interferência destrutiva. No caso do rádio, lá a gente lembrava que acontecia aquela chiadeira. Isso significa que, basicamente, né, nós tínhamos uma interferência que modificava toda a frequência e o modo de vibração da onda, né? Mas aqui a gente vai trabalhar com coisas mais simples, né? Como, por exemplo, esses pulsos de onda. Eu espero que vocês estejam vendo. Tá um pouquinho fraquinho, mas espero que vocês estejam vendo. Esses pulsos de onda, pessoal, eles vão interferir um no outro quando eles estão sendo propagados no mesmo meio. Certo? Então, por exemplo, aqui nós temos uma onda na corda, por exemplo, né? Hoje nós temos esses pulsos, pulso 1, pulso 2. Percebam que eles são pulsos que estão na mesma fase. Estão com fases iguais, certo? Estão com cristas, estão vindo em cristas. Esses pulsos, como estão em fases iguais, quando eles forem atravessar, porque estão vindo em direções contrárias, né? Quando eles forem se cruzar, vai acontecer um processo que nós chamaremos de interferência construtiva. Ele vai aumentar a sua amplitude, como vocês estão vendo aqui. Então, o pulso vem, outro pulso vai, né? E eles, ao se atravessarem, eles interferem entre si e depois eles seguem o seu caminho como eles não perdem energia, nesse caso aqui, eles não perdem a sua amplitude, certo? Mas também temos o caso, né, de uma interferência destrutiva, certo? Uma interferência destrutiva que pode ocasionar, por exemplo, durante alguns segundos, né, uma diminuição da amplitude dessa onda ou até zerar a onda, né? Se as ondas têm a mesma amplitude. Então percebam aqui que nós temos uma onda com uma amplitude de 3 quadradinhos, aqui nós temos uma onda com uma amplitude de 1 quadradinho. Quando elas atravessam entre si, a gente tem uma diminuição de uma onda resultante. Aqui nós temos a obtenção de uma onda resultante, que é dada pela diminuição das amplitudes, porque elas estão em fases diferentes, certo? Após o processo, a gente observa que as ondas seguem seus caminhos com as amplitudes iniciais, certo? Então, esse aqui é um processo de interferência entre ondas destrutivas. Ao mesmo tempo que a gente pode ter interferências construtivas, onde as ondas elas vão aumentar a sua amplitude, nós podemos ter a interferência destrutivas, que nós temos até em alguns casos, que a onda ela deixa de existir por alguns segundos, né? Ela pode, se os dois pulsos têm amplitudes iguais, no momento da interferência, essa onda ela pode, inclusive, se acabar, certo? Mas ela acaba, né? E novamente, como eu disse para vocês, após elas seguem o seu caminho e elas voltam a ter a amplitude que tinham inicialmente, tá? Bom, que mais? Aqui são exemplos, pessoal, de duas ondas, né? De um processo de duas ondas. Aqui não dá para ver as cores diferentes dela, mas é uma mais forte, outra mais fraca. Duas ondas que estão interagindo, né? Então tá uma loucura isso aqui, certo? Só que percebam que em vários momentos nós teremos aqui ondas em fase, certo? Elas estão na mesma fase aqui. Nós temos então aumento da amplitude. Aumento da amplitude dessa onda, certo? E em outros momentos elas estão totalmente fora de fase. Olha aqui, onde nós temos uma crista, nós temos um vale, certo? E nesse caso aqui nós temos a interferência destrutiva, certo? Então nós temos um conjunto de ondas, certo? Que em alguns momentos estão em fase e isso gera interferências construtivas, e em outros momentos elas estão totalmente fora de fase.
E nesses momentos nós temos a interferência destrutiva. Isso aqui é um fenômeno muito comum para quem toca instrumentos musicais, onde tu toca duas notas, dois acordes de frequências diferentes, certo? E tu pode observar o efeito do batimento, né? Que é o nome que nós damos para esse efeito que vocês estão vendo aqui embaixo, onde nós temos uma região de interferência construtiva e nós temos uma região de interferência destrutiva. É uma situação onde a onda, o som, né? No caso, se a gente está falando de instrumentos musicais, o som ele aumenta e ele diminui. Ele faz como se fosse um batimento. Ele, ele faz um som, né, de aumentar e diminuir essa amplitude, certo? Isso é um fenômeno muito comum. Quem já viu um instrumento musical, já tocou, e aí tem que ter um ouvido um pouco mais apurado, às vezes, para observar esse batimento, né? Mas quem já também tem situações que podem ocorrer com sintonização de rádios, né? Onde a gente vai ter ali o som aumentando, o som diminuindo, então isso é o efeito também do batimento, certo? Por interferência de outros tipos de onda, certo? Beleza? Então esse é um efeito muito comum. Outro efeito que nós podemos observar, e é um efeito muito legal, mas também que pode ser muito destrutivo, é o efeito da ressonância. É o efeito pelo qual a gente observa algumas vezes, né? Tem aquelas situações onde uma cantora de ópera, né? Agora eu não vou saber o nome que a gente qualifica o estilo de voz dessa pessoa, né? Uma soprano, acho que é uma soprano, tá? Uma soprano, se ela pegar uma taça de cristal e cantar numa determinada frequência, numa determinada amplitude, num determinado comprimento de onda, ela pode fazer com que a taça quebre, né? Então vocês já viram falar sobre isso. Isso acontece por quê? Porque o som que ela está emitindo é um som que vai ter uma frequência, certo? Que vai entrar em ressonância, ou seja, com a frequência fundamental de vibração da taça de cristal, e isso fará com que a taça vibre com maior intensidade, certo? Então imagine o seguinte: todos os objetos que existem no mundo, eles têm uma frequência fundamental, uma frequência de vibração. Lembram da temperatura, né? Então todos os objetos estão vibrando. Essa vibração, ela tem frequência, amplitude e comprimento de onda. Características fundamentais de qualquer objeto, né? Tem alguns físicos que dizem que o mundo é todo virado em ondas, né? Por causa dessas vibrações fundamentais que existem em todos os objetos. Todos os objetos eles têm frequências de vibração, certo? Se tu conseguir atingir a frequência de fundamental de vibração desses objetos, tu pode causar aumentos de amplitude, ou seja, causar interferências construtivas, né? E esse aumento de amplitude faz com que os objetos vibrem com mais intensidade. Vibrando com mais intensidade, isso pode fazer com que as ligações químicas deles se quebrem, né? Ocasionando o efeito que eu falei para vocês da taça se quebrando com a soprano cantando em cima, né? Ela canta em cima, entra na frequência fundamental, entra em ressonância com a taça de cristal e a taça se quebra. É bem possível. É muito difícil fazer isso, muito difícil, mas pode acontecer. Uma outra coisa que pode acontecer é esse efeito que vocês estão observando aqui, ó, que é uma foto antiga, né? Porque na época os engenheiros não prestavam muita atenção nisso, mas depois de que isso aqui que aconteceu, né, foi observado, os engenheiros então tomaram mais cuidados com as estruturas dos sistemas, porque nós temos uma ponte. Essa ponte ela tem uma frequência fundamental de vibração, como eu disse para vocês, né? Todos os objetos têm essa frequência fundamental de vibração. Um vento muito forte passou. Este vento fez com que a ponte, a frequência de vibração desse vento fez com que a ponte entrasse em ressonância com este vento, né? E dessa forma, aumentando a sua amplitude de vibração. Aumentando a amplitude de vibração, a ponte começou a balançar cada vez mais forte e ela quebrou, né? Ela se destruiu ao meio, devido a um efeito de ressonância da frequência fundamental da onda com um vento que soprou, certo? Beleza? Então, obviamente que isso aqui já não é tão possível mais de acontecer, porque os engenheiros já tomam, já têm ciência que existe esse efeito de ressonância e deve ser
minimizado, né? Deve ser minimizado da melhor forma possível. Beleza, gente? Bom, aí nós vamos entrar agora num aspecto que vai falar sobre ondas estacionárias, certo, gente? O que é uma onda estacionária? Então imaginem, certo, que nós temos ali o bonequinho, né? Nós temos o menininho aqui. E o menininho, ele é bom de vibração, certo? Ele manja de vibração. Porque para fazer uma onda estacionária não é fácil não, tá? Por que não é fácil? Porque tu tem que vibrar essa corda ali, essa onda na corda, com uma frequência bem definida, certo? E o que vai acontecer? Se nós temos uma extremidade fixa, certo? Por exemplo, essa onda nessa parede aqui, o que a gente lembra? A gente lembra que quando a onda bate, né? Eu vou voltar lá para o slide de reflexão. Quando a onda vem e é uma extremidade fixa, ela inverte a fase. Beleza? Inverteu a fase, né? Então, voltando para o menininho. O menininho está vibrando com uma corda presa a uma extremidade fixa. Essa onda ela vai vibrar, vai incidir nessa extremidade fixa, ela vai mudar a sua fase. Certo? Só que se esse movimento se repetir por muito tempo, isso aqui vai produzir uma onda que nós chamamos de onda estacionária. Certo? A vibração dela, a frequência dela é tão grande, certo? Que a gente, ao olhar a vibração da corda, a gente vai enxergar essa corda como se ela estivesse parada, vibrando parada. A gente não vai ver a onda se movimentando para a direita ou se movimentando para a esquerda. A gente, como é um movimento com uma frequência razoavelmente grande, certo? O efeito que a gente observa é o efeito de uma corda parada vibrando para cima e para baixo, certo? Só que ela está se propagando. Só que ela se propaga, bate na parede e volta, e isso dá uma impressão na gente, certo? Dá essa impressão de que a onda está parada vibrando. Isso aqui se chama, então, uma onda estacionária, certo? É um efeito muito comum quando a gente tem ondas mecânicas, né, em regiões bem definidas com extremidades fixas. É bem fácil de produzir uma onda estacionária. É só tu fazer o negócio vibrar, certo? Com uma frequência bem definida e não mudar essa frequência, certo? Porque se tu começar a mudar a frequência, bom, aí vai dar um efeito aí diferente. Beleza? Aí tu vai começar a ver a propagação da onda. Não vai ver já uma onda estacionária. Então, olha só. Essa onda estacionária, ela tem esse aspecto aqui, certo? Ela tem esse aspecto de estar vibrando na mesma região, para cima e para baixo, na mesma região. E aí vão aparecer novas características para essa onda estacionária. Que características são essas? Porque agora nós teremos regiões que não estão vibrando, que não vão parecer estar vibrando, certo? Devido a essas reflexões que estão acontecendo aqui e essa frequência bem definida, que nós vamos chamar de nós, os nós da onda estacionária, certo? E essas regiões que vibram, nós chamaremos de ventres, certo? Ventres. Então, nós temos os ventres, que são essas regiões que estão vibrando, e nós temos as regiões que não vibram, que nós chamaremos de nós, certo? Beleza? Aqui tem essas características bem definidas ali com relação ao comprimento de onda, certo? Aqui, ó, olha só o comprimento de onda em termos das distâncias, né? Olha só, entre um nó e outro nó, nós temos meio comprimento de onda, certo? Entre um nó e um ventre, nós temos o comprimento de onda sobre 4. Então, olha só, de um nó para outro nó, nós temos comprimento de onda sobre 2, certo? Entre um nó e um ventre, nós temos comprimento de onda sobre 4. Assim como se nós tivéssemos um ventre e outro ventre, a distância entre dois ventres vai ser comprimento de onda sobre 2, certo? Beleza? Então, essas relações aqui são bem definidas, como vocês estão vendo, porque, lembrando, um comprimento de onda é uma onda que tem uma crista e uma onda que tem um vale. Isso aqui é um comprimento de onda inteiro. Opa! Comprimento de onda inteiro. Não sei o que deu aqui, olha só. Não dá nem para apagar.
Vamos ver se eu apago aqui. Aqui. Ih. Não consigo apagar. Apaguei. Deixa eu ver se eu colocar aqui. Comprimento de onda inteira aqui. Beleza? Vejam que no próximo GIFzinho nós temos uma onda estacionária, certo? Nós temos aqui a obtenção de essa onda preta. Olhem para a onda preta, tá? Que é dada pela interferência de duas ondas. Nós temos a onda vermelha e a onda azul, só que elas estão em umas frequências tão bem definidas que, como resultante, elas estão gerando essa onda estacionária, certo? Percebam que na onda estacionária nós temos os nós, que não vibram, e os ventres, que estão vibrando, certo? Os ventres vibrando e os nós não vibram. São características fundamentais de uma onda estacionária, certo? O que mais? Galerinha, a maneira pelo qual nós realizamos a frequência vai fazer com que essa onda com que nós conseguimos produzir ondas estacionárias diferentes, certo? Então nós temos ondas e nós vamos dividir isso aqui em termos de harmônicos, certo? Essa quantidade de ventres e essa quantidade de nós que tem em uma onda estacionária, a gente vai dizer que tem harmônicos diferentes, devido ao número de nós e devido ao número de ventres, certo? Então percebam que nós temos aqui harmônico número 1, harmônico número 2, 3 harmônicos, 4 harmônicos, né? E percebam, a diferença do harmônico número 2 é que ele vai ter 3 nós, né? Aqui nós temos 2 nós, aqui nós temos 3 nós, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 nós, certo? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 nós, certo? Então, a diferença dos harmônicos é que, basicamente, aqui, ó, que o comprimento de vibração, ó, nós temos apenas um ventre vibrando, então, ou seja, nós temos comprimento de onda sobre 2, nesse caso. Nesse outro caso aqui, nós temos, ó, um comprimento de onda, então, nesse caso aqui, ó, o tamanho, a vibração da corda, aqui, o tamanho da corda é igual a um lambda, certo? Aqui, o comprimento é igual a um lambda sobre 2, certo? Nós temos só metade da onda vibrando, certo? Aqui nós temos 3 vezes lambda sobre 2, certo? E aqui, neste último caso, nós temos 4 vezes lambda sobre 2, certo? Aqui é como se nós tivéssemos dois lambdas, né? Duas ondas vibrando, olha só. Aqui nós temos uma onda inteira, certo? Um lambda. Aqui o segundo lambda, tá? Aqui é como se nós tivéssemos, ó, um lambda e meio. E aqui nós temos um lambda inteiro, certo? Um comprimento de onda. E aqui nós temos meio lambda. Então, dependendo da frequência que nós realizarmos na onda, certo? Nós vamos estabelecer qual harmônico nós estaremos. Harmônico 1, 2, 3 ou 4, certo? Percebam que vai aumentando de meio e meio lambda aqui. Nós temos um meio lambda, mais meio lambda, um lambda inteiro. Mais meio lambda, 3 lambda sobre 2. Mais meio lambda, 2 lambda. Certo? E a gente pode estabelecer a frequência, definir a frequência a partir dessa relação aqui que vocês estão vendo. Ó. Que a frequência é dada pelo número do harmônico vezes a velocidade sobre 2 vezes o tamanho da corda. Isso aqui, L, é o tamanho da corda, né? Não se esqueçam disso. Tamanho da corda. Beleza? Tá? É o tamanho pelo qual esse negócio aqui está vibrando. Então, a partir disso, nós podemos definir a frequência de vibração de uma onda estacionária, sabendo os harmônicos dela, certo? E para reconhecer os harmônicos, a gente tem que olhar para a onda e a maneira como ela está vibrando, tá, gente? Aqui vamos ver se dá para ver. Não sei se dá para ver. Ah, deu para ver, sim. Aqui nós temos uma câmera colocado dentro de um violão. E o que eu quero que vocês observem? Vocês observem, além de ser bonito de ver as ondas aqui sendo construídas, né? Mas
como o violão ele é preso nas duas extremidades, nós temos a produção de ondas estacionárias, certo? Em algumas situações, quando ele bate na corda, né, a gente tem a impressão de aparecimento de ondas estacionárias, certo? Onde regiões onde a onda fica vibrando na mesma posição, certo? Em algumas situações nós temos a propagação da onda, porque vai depender do acorde que ele está fazendo aqui, certo? Beleza? Só para vocês observarem algumas aplicações. Vamos fazer uns exercícios então, gente, que envolvem esses conceitos que nós trabalhamos hoje, certo? Então, essa parte que agora dos exercícios vai ser já mais para a gente revisar o que nós vimos na aula. Primeiro, aqui nós temos uma situação de duas cordas com densidades diferentes. Percebam que a densidade da corda 2 é maior que da corda 1, tá? Beleza. Então, nós temos duas cordas de diâmetros diferentes, são unidas pelas extremidades. Uma pessoa faz vibrar a extremidade da corda fina, criando uma onda. Sabendo que na corda fina, a velocidade de propagação é 2 metros por segundo, então, ó, a velocidade de propagação aqui na corda 1 é 2 metros por segundo. O que a gente viu? A gente viu que quando essa onda passar para o outro meio, ou seja, quando ela refratar, a velocidade vai mudar, certo? Aqui ela vai ter um comprimento de onda de 20 centímetros. Quando ela passa para outra, ela vai ter um comprimento de onda menor de 10 centímetros. Beleza? O que a gente sabe sobre a refração da onda na corda? A gente sabe também que a frequência de vibração são iguais. Elas têm a mesma frequência. Isso aqui é ponto, tá? Então, olha só. O grande detalhe desse exercício é que se eu descobrir a frequência de oscilação na corda fina, eu automaticamente já sei a frequência de vibração na corda grossa. Beleza? Tranquilo? Então é isso. Vamos fazer aqui o exercício então, gente. Olha só. A frequência de oscilação na corda fina. Como é que a gente pode descobrir a frequência de oscilação se a gente tem a velocidade e a gente tem o comprimento de onda? Muito simples. Isso aqui está em 20 centímetros, lembrando que a gente tem que passar isso aqui para metros. Certo? 20 centímetros é 0,2 metros. Então, olha só. Como é que fica a frequência? V igual a lambda F, equação da onda, certo? Se a frequência é o que eu quero descobrir, isso aqui é V sobre lambda, certo? Então, nós temos 2 divididos por 0,2. Qual é a frequência de vibração disso? Então, ó, 10 Hz. 10 Hz de frequência. Como nós temos o caso de uma refração, onde a onda bate e atravessa para outro meio, mas a gente viu que a frequência se mantém intacta, a gente já sabe que a frequência no meio 2 ela vale 10 Hz também. Certo? E na letra C? Na letra C ele quer saber qual é a velocidade de propagação da onda na corda grossa, que é a informação que realmente falta ali. Galerinha, como é que a gente vai fazer isso aqui? Olha só, se eu sei que as frequências são iguais, certo? As frequências tanto na corda fina como na corda grossa são iguais, eu já posso mostrar para vocês que existe uma relação V1 lambda 1 que vai ser igual a V2 lambda 2, que é exatamente a equação da frequência, né? Ó, frequência é V sobre lambda. Então, se na corda 1 eu tenho essa relação, na corda 2 eu tenho a mesma relação, porque as frequências são iguais. Então, eu já posso escrever aqui, ó, nós temos 2 sobre 0,2, que é igual a velocidade na corda 2 sobre 0,1, porque o lambda na corda 2, ele vale 10 centímetros, que é 0,1 metro, certo? Aqui eu já sei que 2 divididos por 0,2 é 10 Hz, e aqui a gente fica com V2 divididos por 0,1. Esse 0,1 vai passar multiplicando para o outro lado, né? Que vai dar minha velocidade na corda. Então aqui nós vamos ter 10 vezes 0,1, que dá incríveis 1, né? Nem sei por que eu fiz esse exercício na calculadora.
1 metro por segundo. Ou seja, a velocidade na corda grossa diminui, né? É algo que a gente já espera. Eu dou um pulso de onda lá numa corda fina, ela sai com uma velocidade grande, chega na corda grossa, ela diminui a velocidade de propagação por causa da densidade linear, né, da corda grossa, que é maior. Beleza? Show! Vamos mais um. Esse exercício aqui já fala sobre onda estacionária, né? Percebam ali que nós temos uma onda estacionária bem representada pelos nós e pelos ventres, certo? Então diz assim, ó, uma corda de comprimento L igual a 3 metros é presa nas suas extremidades e vibra apresentando 3 ventres. Opa, tem 3 ventres aqui e tem 4 nós. Isso aqui significa que nós estamos no terceiro harmônico. Harmônico número 3, certo? Nós temos 4 nós, lembram, né? Olha só. 4 nós. Opa, 1, 2, 3, 4 nós. 3 ventres, nós estamos no harmônico número 3. Beleza? Então, se nós estamos no harmônico número 3, já temos uma ideia de como calcular a frequência, tá? Mas o que ele quer? Ele quer saber a distância entre 2 ventres consecutivos e a distância entre um nó e um ventre consecutivo. Bom, entre 2 ventres consecutivos, certo? Um ventre, a distância entre um ventre e outro ventre, nós temos lambda sobre 2, certo? É assim que a gente obtém. Na letra B, como nós temos o ventre e um nó, nós temos lambda sobre 4. Essas foram as relações que eu mostrei lá para vocês lá no primeiro slide, quando eu apresentei para vocês a onda estacionária. Bom, o que a gente precisa então para descobrir essas distâncias? Nós precisamos saber qual é o valor de lambda. Qual é o valor de lambda? Né? E para saber o valor de lambda, né, nós podemos aqui, ó, nós temos na situação de harmônico número 3, nós sabemos que o L vale igual a 3 metros, certo? E quando nós estamos no harmônico número 3, vamos voltar aqui o slide, o L é igual a 3 lambda sobre 2. Certo? Beleza? Então, eu já sei que o L é igual a 3 vezes lambda sobre 2, porque eu estou no terceiro harmônico. Se eu tenho 3 lambda sobre 2 igual a L, eu posso escrever assim, ó, 3, o L vale 3 metros, né? 3 vezes lambda sobre 2, certo? O que vai acontecer? Eu vou passar esses termos lá para o outro lado da igualdade, vai ficar assim, ó, 3 vezes 2, porque o 2 está dividindo, vai passar multiplicando, e esse 3 que está multiplicando passa dividindo, né? Então, meu lambda vale 3 por 3 corta 2 metros. Então, nós descobrimos o valor do lambda. Nós precisamos disso para calcular as distâncias entre o ventre, né? E a distância entre um ventre e um nó. Porque entre 2 ventres, nós temos lambda sobre 2. E isso aqui vai dar 2 sobre 2. E isso aqui vai dar 1 metro de distância. Então, entre 2 ventres, nós temos 1 metro de distância. Beleza? E entre um ventre e um nó, nós temos 2 sobre 4, que é um lambda sobre 4, né? E isso aqui vai dar meio metro. 0,5 metros. Beleza. E o que mais? O que falta? Falta a frequência de vibração, mas a gente tem uma equação pronta para isso, né? Olha só. Número do harmônico vezes velocidade, 2 sobre L. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, a frequência vai ser o N vezes... Opa, agora me deu um branco aqui. Deixa eu voltar. N vezes V, 2 sobre L. N vezes V, 2 sobre L. Então, isso aqui nós estamos no terceiro harmônico. A velocidade de propagação da onda na corda é de 50 metros por segundo. Nós temos 2 vezes o comprimento desse negócio, que é 3 metros.
Então nós temos 3 sobre 3 de novo, aqui está todo mundo multiplicando, então eu posso cortar quem está em cima e embaixo, né? Porque nós temos só multiplicações e divisões, certo? Então esse processo de simplificação é válido. Fica 50 sobre 2, isso aqui dá 25 Hz. Então nós temos uma frequência de vibração de 25 Hz nessa corda que tem 3 harmônicos e tem 3 metros de comprimento, certo? Feito, gente. Ó, temos alguns exercícios para vocês. Alguns exercícios que são teóricos, tá? Esse aqui, 2, tem que só me dizer como é que fica o pulso quando ele reflete, certo? Aqui nós temos a mudança de meio, certo? Uma onda sendo produzida, mudando o meio. Aqui nós temos efeitos teóricos de uma refração, uma onda refratada, olha lá, uma onda que estava na região 1 e foi para a região 2. Aqueles traços ali são as cristas das ondas, tá? Beleza? E nós temos aqui ondas estacionárias para vocês analisarem também. 6 exercícios, tá? Não são exercícios difíceis, são exercícios que vocês vão fazer rapidamente, tá? Só que tem que estar com conteúdo bem alerta na cabeça, tá? Então, bem definidinho. Então, faz um resuminho de vocês. Como eu sempre digo, né? Para fazer o estudo, monta o resumo, reassiste a aula que vai estar daqui a pouco lá no YouTube, né? Se for o caso. E faz esses exercícios, tá? Tentando, obviamente, sempre não copiar dos colegas, tá? Sempre não copiar, porque essa é uma forma de vocês já estarem estudando.